O Reino e o Rei. Comentário de Mário Persona. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Lucas 17, de 20 a 21. Os fariseus esperavam pela manifestação gloriosa do Messias em um reino visível, ignorando o que havia sido previsto pelo profeta Daniel, que escreveu: o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Isso está em Daniel 9, 26. Jesus explica que o reino já estava entre eles, desde o momento em que o seu rei havia chegado ao mundo. Algumas versões da Bíblia trazem a frase: o reino de Deus está dentro de vós, porém a tradução correta é no meio de vós ou entre vós, pois o reino não poderia estar dentro daqueles fariseus incrédulos. Jesus havia apresentado todas as credenciais do verdadeiro Messias e Rei de Israel, curando enfermos, restaurando a vista aos cegos e ressuscitando os mortos. Porém, os judeus não queriam recebê-lo. Não queremos que este reine sobre nós. Era o sentimento dos seus corações, expressado em Lucas 19, 14. A religiosidade que há no homem natural irá sempre buscar o que é visível, mesmo que isso signifique virar as costas para Jesus e se ocupar com grandes edifícios, templos, rituais. Enquanto os 9 leprosos curados se ocupavam com a grandiosidade física do Templo de Jerusalém e seus rituais, o 10º se prostrava aos pés de Jesus em gratidão. Quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino de 1000 anos em glória, poder e majestade, todo o olho o verá. Mas aqui, o reino e o rei já estavam entre os judeus. João Batista havia anunciado a chegada do reino ao pregar: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo, em Mateus 3, 2. A palavra próximo tem o sentido de perto ou ao alcance da mão. Em Mateus 12, 28, o próprio Jesus explica aos judeus: se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Mateus 12, 28. A expressão reino dos céus está mais relacionada ao governo desse reino, que passou a emanar dos céus, a partir do momento em que Jesus assentou-se nas alturas. Já a expressão reino de Deus tem mais a ver com o resultado moral que esse reino nos céus causa nas pessoas na terra. Nos próximos 3 minutos iremos entender melhor alguns aspectos do reino e da forma como ele hoje se apresenta neste mundo. Ao dizer aos fariseus que o reino de Deus não vem de modo visível, em Lucas 17, 20, Jesus está se referindo àquele primeiro momento em que o rei já estava entre eles, apesar de o reino ainda não ter sido manifestado em poder e glória. Depois que os judeus rejeitassem o seu rei, o reino ficaria em suspenso. Enquanto isso, os crentes viveriam na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, como João identifica o atual período em Apocalipse 1:9. Jesus descreve a condição atual do reino na parábola de Lucas, capítulo 19, 12, com essas palavras: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Isso está em Lucas 19, 12. Hoje o reino existe em sua forma misteriosa e compreensível apenas aos crentes. A vocês, disse Jesus, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles, aos incrédulos, não. Ele disse isso aos seus discípulos em Mateus 13, versículo 11. Hoje, eu e milhões de crentes em Jesus nos aproximamos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, diz em Hebreus 4,16. E onde está esse trono? Não na terra, mas no céu, como avisou Jesus na cruz, enquanto era ridicularizado por seus algozes. De agora em diante o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Lucas 22, 69. O mundo agora é liderado por um príncipe usurpador, Satanás.
que procura atrapalhar a vida dos cidadãos do céu que vivem na terra. Ainda que a estes possa faltar o que comer e beber, eles já desfrutam de justiça, paz e alegria, que são atributos do reino invisíveis ao mundo, porém bem reais para os que têm o Espírito Santo. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, escreveu Paulo em Romanos 14, 17. Para enxergar este reino temporariamente invisível aos olhos da carne, é preciso nascer de novo. Como explicou Jesus a Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3,3. Porém, embora o reino seja celestial em sua origem, na terra ele foi desfigurado pelos homens. Em Mateus 13, Jesus conta as 4 primeiras parábolas do reino ao povo em geral, deixando as outras para contar em particular aos discípulos. Estas revelam como o mal se infiltraria até que Cristo voltasse para estabelecer o seu reino em poder. O reino hoje não é a igreja, o corpo de Cristo, que contém apenas os salvos, mas o reino hoje é a esfera de todos os que professam ser cristãos, sejam incrédulos ou crentes, falsos ou verdadeiros, joio ou trigo, como diz na parábola. Nos próximos 3 minutos, Jesus explica aos discípulos como será a sua vinda para estabelecer o reino na terra. No versículo 22 de Lucas 17, Jesus deixa de lado os fariseus para falar em particular com os discípulos. É importante você distinguir quando ele fala aos líderes religiosos, ao povo em geral ou aos discípulos em particular. O apóstolo Paulo exortou Timóteo a apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso está em 2 Timóteo 2,15. O verbo manejar ali tem o sentido de dissecar ou separar cuidadosamente as partes. Para entender as Escrituras é preciso perguntar quando algo está sendo dito, onde isso está sendo dito, em que circunstâncias e com qual objetivo. Neste momento, Jesus está em Israel, falando a judeus que aguardam pelo Messias em meio à rejeição dos líderes e do povo em geral. Considerando que esses discípulos desta passagem logo deixariam o status de judeus para serem feitos igreja, morrendo mesmo antes de Cristo voltar para reinar, o discurso não era diretamente para eles. Todavia, as instruções permaneceriam válidas para pessoas naquele mesmo caráter, que seriam parte do remanescente de judeus fiéis que viverá na terra nos momentos que antecedem a vinda de Cristo para reinar. Jesus começa falando do período de sua ausência. Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia será como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Ele disse isso em Lucas 17, 22 a 24. Mesmo que a aplicação direta da passagem seja para os judeus que se converterão após o arrebatamento da igreja, o princípio vale também para hoje. Muitos falsos cristos surgiram nos últimos 2000 anos e enganaram a muitos. Porém, a vinda do verdadeiro para reinar será tão visível quanto um raio no céu. Mas não é só contra aqueles que descaradamente declaram ser Jesus que nós devemos nos precaver. Mesmo para o período da igreja, o apóstolo Paulo deixou um alerta ao despedir-se dos anciãos de Éfeso. Ele disse a eles: sei que depois da minha partida, lobos vorazes, ferozes, penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Isso está em Atos 20 e 29. Os lobos ferozes ou vorazes seriam os interessados em se alimentar do rebanho. Os homens que torcerão a verdade seriam aqueles em busca de seguidores. Como identificá-los? É o que você verá nos próximos 3 minutos.
Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.